Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser gravada, tá? Então, a nossa primeira aula de direito previdenciário eu vou gravar, vou tentar deixar um material e um trabalho lá para vocês, para daí na quinta-feira a gente na live conversar sobre essa primeira aula de direito previdenciário, já com vocês tendo uma base do que é o direito previdenciário, tá bom? Então, vou colocar aqui o nosso material para a gente falar um pouquinho sobre o direito previdenciário, tá? Nós vamos fazer então agora uma breve introdução sobre o estudo do direito previdenciário, tá? Então, o que eu vou fazer é localizá-los, né, aonde encontra-se dentro do direito o conteúdo, né, de direito previdenciário e qual é a sua importância, né, tanto para a sociedade quanto para o direito, né, esse ramo do direito, que é o direito previdenciário, que é um ramo autônomo, tá? E para a gente entender, né, o direito previdenciário, a gente precisa entender o seu conceito e quem são também os seus segurados, tá? E como esse direito previdenciário, ele surge dentro do nosso ordenamento jurídico e como que a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, ela trata esse direito previdenciário, tá? Então, quando a gente fala, né, de direito previdenciário, a primeira pergunta, né, que surge na nossa cabeça é justamente aquela: quem é que é segurado? Quem é que tem direito à seguridade social, né? Será que todas as pessoas são seguradas? Será que todas as pessoas têm direito a uma aposentadoria, por exemplo? Então, é para solucionar essas questões que nós vamos primeiro fazer essa introdução à nossa disciplina de direito previdenciário, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro existe a seguridade social, tá? E o que é a seguridade social? A seguridade social, ela está prevista lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Lembra que eu falei que todo mundo tem que ter uma Constituição Federal, porque nela encontra-se os nossos direitos fundamentais, então todos os direitos fundamentais e a forma com que o Estado ele é organizado está previsto lá na Constituição Federal. Por isso que hoje quem assiste os noticiários, né, e tem acompanhado aí toda a polêmica em torno do nosso presidente, né, que o Supremo Tribunal Federal tem promovido investigações junto com a Polícia Federal para analisar os atos, né, que têm sido praticados por algum dos apoiadores do presidente contra a democracia. Aí ele fala assim, eu respeito. Aí o presidente sempre que vai se pronunciar, ele diz, respeito a nossa Constituição Federal, respeito o Estado democrático de direito. Por que ele faz isso? Porque isso está previsto lá na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que é a nossa lei suprema, e que existem cláusulas dentro dessa nossa Constituição, que chamamos de cláusula pétrea, que não podem ser mudadas, que não podem ser alteradas. Nenhuma outra lei pode alterar essas cláusulas, que são as cláusulas pétreas. E uma delas trata justamente sobre o Estado democrático de direito, né, que é a participação do povo, né, nas decisões. E para se mudar essas cláusulas pétreas, só tem uma forma, que rasgando a Constituição Federal, criando um novo poder constituinte, tá? Gerando um novo poder constituinte. E os nossos direitos, né, sociais, os direitos de seguridade social, também está previsto lá na nossa Constituição Federal. E ele também é uma cláusula pétrea. E está previsto lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal, onde esse artigo 6º, ele enumera todos os nossos direitos sociais. E diz lá, então, que destina-se à redução das desigualdades sociais e regionais. Dentre elas está, né, dentre os direitos sociais que têm por objetivo reduzir as desigualdades sociais e regionais, está a Seguridade Social, que é composta pelo direito à saúde, à assistência social e à previdência social. Ou seja, a Seguridade Social, ela é um gênero
aonde estão as espécies saúde, direito à assistência social e direito à previdência social. Então, quando a gente fala de direito previdenciário, né, quando a gente fala da previdência social, a gente tem que entender que direito previdenciário, previdência social, ela é uma espécie do onde está, né, contida dentro do gênero seguridade social. Então, ao lado de previdência social, nós temos as assistência social e também o direito à saúde. Por quê que o legislador ele optou por agregar dentro da Seguridade Social essas três áreas: saúde, assistência social e previdência social, que é o foco da nossa disciplina, previdência. Mas não tem como a gente direto falar sobre previdência sem antes entender como o legislador ele colocou isso para a gente, né, dentro da nossa Constituição. Por que que essas três eh, áreas elas estão interligadas, né? Por quê? Porque a gente pode facilmente observar que não tem, né, como você falar de assistência social e saúde, né, não sendo afetado e previdência social não se entrelaçando, né, não sendo uma não sendo afetada pela outra. Então, como elas 3 são interligadas, são entrelaçadas, o legislador optou por colocar dentro de um gênero, né, que ele deu o nome de seguridade social, né. Então, se investirmos em saúde pública, menos pessoas vão ficar doentes. E então ou então, né, o tempo de cura dessas pessoas vai ser menor. E como consequência direta disso, as pessoas vão requerer também menos benefícios previdenciários, ou por incapacidade do trabalho, ou então, né, por algum benefício gerado pelo próprio labor. Então, né, se investirmos na previdência social, mais pessoas estarão incluídas dentro desse sistema e ao envelhecerem, então terão direito a uma aposentadoria, não necessitando aí da assistência social. Então aí a gente consegue perceber como que essas três áreas elas né, estão interligadas, por isso o legislador optou por colocá-la dentro desse gênero que é a seguridade social, tá? Então, prevista lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal, tá? Então, direito previdenciário, ele é o estudo de apenas um desses 3 ramos, uma dessas 3 áreas que estão dentro, então, desse gênero, que é a seguridade social, tá? Então, a seguridade social, além do artigo 6º, ela está prevista, então, mas de forma explícita, né, no artigo 194 da Constituição Federal de 88, onde a gente pode perceber aqui no nosso slide, né, que eu coloquei ó, a seguridade social como um gênero, e aí, derivando desse gênero seguridade social, nós temos 3, né, áreas. Previdência, que prevista lá no artigo 40, 201 e 202 da Constituição Federal. Assistência social, previsto no artigo 203 da Constituição Federal. E saúde, tá? Previsto também no artigo 196 e 199 da Constituição Federal. Então, é importante a gente entender que, né, previdência, tá? Direito previdenciário, ele é uma área, né, que está contida dentro de seguridade social, né? É importante nós falarmos um pouquinho dessas 3 áreas, né, que também faz, de certa forma, se interliga lá com a previdência social, tá? O conceito de seguridade social, que é o gênero, está lá no artigo 194 da Constituição Federal. E diz então o artigo 194 da Constituição Federal, ó, Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. Então, a partir do artigo 194, a gente consegue entender que seguridade social é um gênero da onde estão contidas, então, as outras 3 espécies, né, que é saúde, previdência e assistência social. Então,
A Seguridade, ela compreende tanto o direito à saúde, assistência e à previdência, né? Cada uma dessas disciplinada constitucional e infraconstitucionalmente de forma específica. Então, eu vou ter leis, apesar delas serem, né, tratadas pelo poder constituinte como espécie de um mesmo gênero, eu vou ter leis específicas, tanto dentro da Constituição como fora, né, da Constituição, as leis infraconstitucionais. Então, toda lei que tratar sobre direito previdenciário, direito à saúde ou assistência social que não estiver dentro da Constituição Federal, eu vou chamar de infraconstitucional, tá? Então, todas as leis específicas, né? Eu tenho leis além, apesar de serem, vamos lá, né? Apesar de serem parte, né, estarem contidas dentro do mesmo gênero, eu tenho leis específicas para cada uma dessas espécies, para cada uma dessas áreas, ok? Dando para entender? Acho que está dando para entender, né? Uma coisa no dia da nossa live, depois a gente discute um pouco mais sobre cada uma dessas áreas, tá? Do direito. A Constituição, então, né, ela protege a todos, de alguma forma. Se o cidadão ele for segurado da Previdência Social, né, ele tem, portanto, a proteção social, né, que será dada pela sua concessão do benefício previdenciário, né, que corresponde, então, à contingência e à necessidade que o atingiu. Então, para isso, para que o cidadão ele possa estar protegido, né, pelo INSS, né, pelo direito previdenciário, ele precisa ter a qualidade de segurado. Como que o cidadão ele adquire essa qualidade de segurado? Bom, a Previdência Social, ela nada mais é do que um grande seguro, né? Então, quando você faz um seguro para o seu carro, um seguro do automóvel do seu carro, enquanto você estiver pagando o seu seguro, você tem, caso haja um sinistro, o direito de acionar o seguro e o seguro ele irá, então, portanto, arcar com os prejuízos, né, que foi causado por aquele sinistro. A Previdência Social, ela segue o mesmo esquema, né? Para você ter qualidade de segurado, você precisa estar pagando, né, a Previdência, né? Pagando para a Previdência, para que se você um dia necessitar, ela possa te respaldar dentro, né, da sua necessidade, né, dentro do que você for necessitar. Então, quem tem qualidade de segurado? Quem paga a Previdência. Quem hoje recolhe para a Previdência, para o INSS. Tá? E esses terão, portanto, qualidade de segurado. Então, professora, se eu não pago a Previdência, eu não vou ter direito a me aposentar, por exemplo? Não. Se eu não pago Previdência e eu precisar de um auxílio maternidade, a princípio não, né? Porque nós vamos ver que existe assistência social. E dentro da assistência social eu tenho alguns auxílios também que são dados pelo governo, né? Mas a licença maternidade, ela só terá direito quem contribui, quem tem qualidade de segurado, tá? A Constituição, ela protege também, de alguma forma, as pessoas que são necessitadas, mas que não têm qualidade de segurado, tá? Que não estão dentro dos regimes previdenciários disponíveis, né? Então, preenchendo os requisitos legais estabelecidos pela lei, determinadas pessoas terão ainda direito à assistência social. Para isso, existe o LOAS. Não sei se alguém já ouviu falar sobre o LOAS. LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, aquelas pessoas que têm uma necessidade muito grande e que não se enquadra, né, como segurado da Previdência Social, que não recolhe,
como segurado da Previdência Social, e ela preencher esses requisitos específicos, né, determinados pelo LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, praticamente são aquelas pessoas que estão, né, na miserabilidade, né, que vivem na miserabilidade, elas terão direito, então, a essa assistência social, tá? A receber do Estado, independente de ter contribuído, um salário mínimo para sobreviver. Só que não é toda pessoa que tem este direito. Para ter esse direito, para receber, né, o LOAS, que é o benefício, né, da assistência social, ele precisa preencher os requisitos estabelecidos na lei, tá? E aí nós mais para frente vamos falar um pouquinho sobre ele também, só para vocês entenderem. E além, então, da previdência social e da assistência social, estão também nesse gênero, né, da seguridade social previsto pela nossa Constituição, o direito à saúde, tá? Direito à saúde, gente, é um direito de todos e é dever do Estado garantir esse direito mediante políticas sociais e econômicas que vão visar a redução de doenças e outras, né, comorbidades, outras gravidades ali. E o acesso à saúde, ela tem que ser universal e igualitário, tá? Então, o Estado ele tem que promover ações, né, que protejam e que recuperem, né, o cidadão se ele vier a precisar, então, do sistema, né, de saúde. Então, é direito de todos, a Constituição diz. Lá no artigo 196, ele diz: é direito de todos os cidadãos, né, de todo cidadão, o direito à saúde. E é dever do Estado promover esse direito à saúde. Tendo em vista esse direito, né, esse dever do Estado em promover a saúde, foi criado aí para a efetividade desse direito, o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, né? Então, o acesso à saúde ele tem que ser independente de pagamento e tem que ser irrestritivo, tá? Inclusive, os estrangeiros que não são residentes no Brasil têm que ter direito a acesso à saúde, tá? Rico, pobre, todos nós temos direito a acesso à saúde, tá? Todos. Então, professora, o, tem um estrangeiro, o cara veio lá dos Estados Unidos, né, passear, veio turistar aqui no Brasil, ele desce lá no aeroporto de Congonhas, vai pegar o metrô e na hora que ele desce do metrô para pegar um táxi, ele é atropelado. Ele tem direito, então, de ser atendido de forma gratuita pelo hospital público? Sim. Pelo SUS? Sim, tem direito, porque o artigo 196 da Constituição diz que é direito de todos, tá? Não importa se rico, pobre, estrangeiro, todos temos direito à saúde. Para efetivar, né, para dar efetividade e garantir esse direito, o Estado criou, portanto, o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. Onde quer que você esteja, você tem direito de ser atendido, né, de forma gratuita e irrestritível pelo SUS. Aí ali tem uma charge, porque uma coisa é que está na lei, né? A gente sabe muito bem. Uma coisa é o que está previsto na lei, outra é o que acontece na prática, né? E aí na charge ali, se a gente fizer uma interpretação, de repente é um pouco disso que acontece com o nosso sistema único de saúde, né? O médico fala, enfermeiro, esse pode levar para a geladeira, já era. Aí o paciente diz, mas doutor, eu tô vivo. E aí o enfermeiro diz, você quer saber mais do que o médico? Não dá para saber mais. Então, muitas vezes, né, apesar do nosso sistema único de saúde, né, e a lei garantir o acesso à saúde de forma irrestritível, né, a todos, de forma gratuita, nem sempre o serviço prestado pelo SUS, ele é um serviço que tem uma qualidade, né, vamos dizer assim,
a gente aqui, felizmente, né, aqui na nossa região, o SUS ainda tem atendido de uma forma bastante competente, assim, né. A gente não depende também do hospital, né, mas se a gente for pensar e fazer uma análise, né, que mais para perto da nossa realidade, em Maringá, o HU, ele é de excelência, né. Tanto que eu tenho parentes que são enfermeiros e falam assim: "Ó, se você precisar de uma UTI, por exemplo, é preferível que você vá para o HU, que eu sei que lá vai ter leito disponível, que para outros hospitais, mesmo sendo privado". Então, assim, às vezes a gente pode, eh, a nossa realidade aqui, ela é um pouco diferente, a realidade da nossa região, apesar de eu já ouvir muita gente reclamar, né, que precisou da saúde pública, né, que precisou, por exemplo, de uma consulta especializada e que demorou, né, meses, até que a necessidade ela teria até passado, né. Então, ou ela procurava um hospital público, um médico privado, porque se ela fosse aguardar pelo público, aquilo já não seria mais eficaz. Então, existem, né, casos e casos e tem que ser analisado dentro da casuística. Mas, se a gente for olhar de uma forma geral, pelos noticiários que a gente acompanha, né, a gente sabe que o nosso sistema de saúde hoje, apesar de ainda ser, né, um sistema que se formos comparar, né, com outros países, ainda atende a população, né, ainda tem a população ainda tem acesso à saúde, de forma precária, mas tem acesso à saúde, diferente de muitos países, mas ainda há muito que evoluir dentro do nosso sistema único de saúde. E aí agora com essa pandemia a gente consegue provar de uma forma ainda mais, né, dolorida, né, o quanto o nosso sistema único de saúde ainda é frágil, né. Mais uma vez somos privilegiados, que aqui ainda não vimos o pico do Covid, então a gente ainda não viu situações que outros estados têm, sofrido, né, com falta de leitos de UTI, falta de respiradores, falta de medicamentos, né. Graças a Deus a gente ainda não viu isso aqui, né, não podemos, dizer que não vai acontecer, porque é tudo muito imprevisível quando a gente fala de pandemia da Covid-19, mas espero que não. Mas, né, nós precisamos entender que esse sistema único de saúde, esse direito à saúde é um direito de todos, que está previsto dentro da nossa Constituição Federal, lá dentro da Seguridade Social. E ele está, portanto, interligado ao direito previdenciário, né, à previdência social, que é conteúdo aqui da nossa disciplina, que é conteúdo aqui da nossa matéria, tá? Então, a Seguridade Social, ela é um direito social, né, cujo seu principal atributo é justamente a universalidade, é a disponibilidade desses direitos, né, seja a saúde, a assistência social ou a previdência social, a todos, tá. Independente da sua condição socioeconômica, o que o constituinte pretendia, né, ou pretende, ao legislar sobre seguridade social, é que todos tenham condições dignas, né, de sobrevivência. E para isso é necessário que se tenha assistência social, saúde eh, uma previdência também, né, uma previdência que possa garantir, né, que o seu contribuinte no futuro possa, né, ter o a segurança, né, de uma aposentadoria, de um final de uma velhice também saudável, tá. A Constituição de 88, então, ela incluiu seguridade como se fosse um guarda-chuva, né, lembra que falou um gênero, onde dentro desse guarda-chuva ele abriga, então, as outras 3 políticas de proteção social, que é a saúde, a previdência e a assistência, tá. A previdência social, então, dentro de seguridade social, a gente tem ali a previdência, tem direito à previdência social, então, só quem é contribuinte, né, só quem tem a qualidade de contribuinte. Quem tem qualidade de contribuinte é quem contribui para a previdência social.
O direito à saúde é para todos, né, independente da contribuição, esse é garantido a todos. E a assistência social, ela é só para os necessitados, que preencherem o requisito lá do LOAS, tá? Da Lei Orgânica da assistência social. Então, só para esses é que estão garantidos os direitos de assistência social, e independentes de contribuição. Não preciso ter qualidade de segurado aqui para ter o benefício da assistência social, ok? Vamos falar um pouquinho, então, da estrutura da Previdência dentro do Brasil, da Previdência Social no Brasil. A Previdência Social, ela pode ser pública, né, ou privada. Quando pública, ela é obrigatória, tá? Pode ser, né, básica ou então dentro de uma disciplina estatutária. Então, a previdência, toda pessoa, todo e qualquer cidadão que estiver dentro do regime da CLT, né, é obrigatória, não é opcional, não é facultativa, é obrigatória a sua contribuição para a Previdência Social, tá? Da mesma forma, essa obrigatoriedade, ela pode existir dentro de uma disciplina estatutária, tá? O que é essa disciplina estatutária? São os servidores públicos que podem criar um estatuto específico, né, e um fundo previdenciário específico para aquela regime, para o regime daquele servidor público, tá? Mas, de qualquer forma, ela é obrigatória. Tá? Então, se eu não tenho um regime estatutário específico para contribuir, eu vou ter que contribuir com a básica, tá? Que é aquela prevista lá pela CLT. E eu tenho também, né, a previdência privada. A previdência privada, ela é facultativa e ela pode ser suplementar. Eu contribuo com a previdência obrigatória, né, com a previdência básica, mas eu quero me aposentar com um valor acima do teto, né, que a previdência tem, nós vamos ver que ela tem tetos, né, para os seus contribuintes no momento que eles forem se aposentar. E eu quero me aposentar com um valor, né, acima do teto. Aí eu tenho que fazer uma aposentadoria suplementar, uma previdência privada suplementar, para que eu possa receber, então, no futuro, acima do meu teto, tá? E a disciplina dela é contratual, ou seja, quando você pactua, né, com uma instituição bancária, por exemplo, uma previdência privada, o que vai dirimir, né, aquele documento são as leis contratuais, tá? Aquela previdência privada, ela vai estar dentro do regime da disciplina de contratos, ok? Os militares, né, eles são tratados de forma diferente, como regra, eles não são afetados pelas mudanças que foram realizadas na última reforma da Previdência no Brasil, porque eles têm uma lei específica, né, quando se fala de Previdência. Tanto que houve, né, uma pressão muito grande quando o governo votou a reforma da Previdência em relação tanto aos servidores públicos quanto aos militares, né? Porque eles não são, né? Eles não participam do mesmo regime que é o regime geral, né? Que é da CLT. Tá? Então, os militares, eles têm um regime diferenciado, eles não se aposentam propriamente dito, e sim, eles recebem uma remuneração por estarem, né, na inatividade, por estarem inativos, mas que se institui o benefício de pensão por morte militar. Então, se for, a reforma não atinge, né, os militares, tem que haver uma reforma diferenciada, que foi muito cobrada, mas até hoje não saiu, né, e ele não será, portanto, objeto de nossos estudos, porque não nos importa falar sobre os regimes, né, militares, ok? Então, como que fica o sistema, né, de seguridade brasileiro de seguridade? Então, eu tenho a Previdência no Brasil, eu tenho o regime geral, que é do INSS, né, então, Instituto Nacional de Seguridade Social, eu tenho a Previdência Complementar e eu tenho os regimes próprios, que são aqueles dos servidores públicos e dos militares, tá?
Regime geral, né? Quem entra aqui no regime geral do INSS? Os trabalhadores do setor público e funcionários públicos seletistas. Então, existem alguns setores dentro do serviço público que ele não é regido pelo regime estatutário, não existe estatuto, então ele é regido pelo seletista. Seletista é porque ele está dentro da CLT, tá? Tá? Então, ele é regido pela CLT. Então, alguns funcionários públicos que são seletistas, eles vão contribuir, então, pelo regime geral do INSS. Tá? É obrigatório, nacional e público, administrado pelo poder público. Então, administrado pelo INSS, que é um Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, quem administra, né, esse fundo, esse regime geral, é o INSS, tá? E ele tem, portanto, uma repartição simples, e vamos falar um pouquinho mais sobre a organização mais lá na frente, tá? Previdência complementar, então ela é opcional, ela é privada, ela é administrada pelos próprios fundos de pensão, que pode ser aberto ou fechado. Geralmente quem oferece a previdência complementar ou previdência privada são as instituições bancárias, tá? Ela é fiscalizada pelo Ministério da Fazenda e da Previdência e ela utiliza, né, a forma de capitalização, tá? E não de repartição simples, né? O regime geral aqui, quando a gente fala repartição simples, quer dizer que a hora que eu for necessitar do auxílio, ele vai ser repartido, né, entre os contribuintes, tá? E aí nós temos as regras que vamos estudar para essa repartição simples. Já a previdência privada, ou previdência complementar, ela utiliza-se da capitalização. Então, se eu hoje tenho uma previdência privada, né? Quanto eu vou receber? Pago R$ 500 por mês. Quando eu for receber e qual o prazo que eu vou ter para receber essa previdência lá no futuro, tá? Então, isso vai depender do que foi pactuado, do que foi estabelecido dentro do contrato, né? E ela utiliza-se geralmente da capitalização para dar esse retorno para o contribuinte, tá? E os regimes próprios, né? Que aí nós temos lá os servidores públicos e os militares. Dentro dos funcionários públicos, aqueles que são estatutários, então que tem um estatuto que prevê esse regime próprio, é obrigatório, público, e ele é de nível federal, estadual e municipal. Então, eu tenho que ter um fundo. Se eu sou funcionária pública federal, eu vou contribuir para um fundo que é administrado pela União. Se eu sou funcionária pública estadual, eu tenho um fundo que é administrado pelo Estado, né, pelo governo do Estado. Então, se eu trabalho, se eu funcionária pública do Estado do Paraná, é um fundo ali do Estado do Paraná. Ou se for municipal, é pelo município, tá? E eles são administrados, portanto, cada um pelos seus respectivos entes, né? Respectivo governo. Também utiliza-se da repartição simples e em alguns estados e municípios eles aderiram também o regime de capitalização, tá? Os militares federais é obrigatório, é público e é de nível federal. Então, os militares todos eles contribuem lá em nível federal. Esse fundo é administrado pelo governo federal e é também, né? Existem repartições, alguns estados que optaram pela repartição pública simples e em outros, né, estados e municípios pela capitalização, ok? O regime geral, então, né, da Previdência, ele é gerido pela União, né? Então, pela Federação, através, então, do Ministério da Economia. Né? Hoje a gente sabe quem é ministro da Economia é o Paulo Guedes. Então, é o Paulo Guedes que gerencia, tá? Esse regime geral, com gestão de plano pelo INSS, que é um Instituto Nacional de Seguridade Social, e o INSS, ele é, portanto, uma autarquia federal, tá? Então, por isso que quando foi o ano passado, né, quando houve a reforma da Previdência Social, estava tão em evidência o ministro Paulo Guedes, porque é ele quem foi responsável pela proposta,
tá? Porque ele quem é que gere, portanto, o Ministério da Economia, tá? Então ele quem foi responsável pela proposta lá da reforma da Previdência Social. E por que ela é tão importante, gente? Por que a Previdência Social ela é tão importante para um país? Vocês imaginam o quanto esse fundo ele não arrecada? Ele arrecada muito, só que, por outro lado, existem também uma responsabilidade muito grande em relação a garantir, né, que esse fundo ele tenha capital suficiente para aposentar o seu, né, para garantir a aposentadoria para os seus contribuintes. E essa era a grande discussão, que se a previdência ela continuasse da forma com que ela vinha sendo gerida, que a lei estava determinada, né? E em pouco tempo, né, chegaria-se a um colapso. Né? Ela não teria dinheiro suficiente, não teria saldo suficiente para garantir a contribuição de todos os seus aposentadoria de todos os seus contribuintes. Tá? Então, tanto trabalhadores, setores privados, servidores comissionados, servidores de município que não criaram seus regimes próprios, que são os estatutos, os segurados facultativos e os seus dependentes podem, né, ser protegido aí pelo direito previdenciário, tá? E aí nós vamos falar, acabei de falar, tivemos uma ampla reforma, né, dentro do direito previdenciário, e as nossas aulas, próximas aulas, então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre tanto essa reforma, como especificamente, né, como esse direito previdenciário, ele acontece na prática, tá? Quando vamos nos aposentar, né? Essa é a grande pergunta. Se vamos e quando vamos e como vamos. E qual a melhor forma hoje de se aposentar. Beleza, gente? Um beijo, um grande abraço e até quinta-feira na nossa live.